Fala nação, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Só que antes de começarmos o nosso conteúdo, eu vou pedir 5 segundos de silêncio em homenagem ao Atlético Sub-20 que acaba de ser rebaixado à segunda divisão do futebol brasileiro. 5 segundos. Pronto, acabou. Não vou pedir 1 minuto não, porque os caras não merecem 1 minuto de silêncio. A soberba está sendo punida. Há anos atrás falavam em ter a melhor categoria de base do país. Aproveitaram os anos ruins do Cruzeiro. Eu falo mais, o Sub-20 já caiu. O próximo tá chegando. E olha só, família, a gente vai dar início aqui ao nosso conteúdo para trazer as informações de bastidores do Cruzeiro, começando com a saída do zagueiro Pedrão, jogador de 21 anos de idade, que está sendo emprestado para o futebol do Chipre. O atleta estava no Avaí e começou recebendo oportunidades, depois de um tempo foi para a reserva do Avaí, o que não se torna interessante ao Cruzeiro ter um ativo sem jogar bola, e com isso apareceu a possibilidade do Pedrão sair. A informação é que o salário dele vai ser 4 vezes maior no Chipre, o que não é grande coisa comparado ao nível de futebol. Isso porque o Pedrão tem salário de jogador de categoria de base e vai conseguir fazer um bom pé de meia por lá. O empréstimo do atleta é até o meio do ano que vem e terá a opção de compra estabelecida em 12 milhões de reais. E o Cruzeiro vai receber 150 mil euros, 1 milhão de reais apenas pelo empréstimo do jogador. Ou seja, 1 milhão pelo empréstimo mais 12 milhões de reais estipulados no contrato. Eu particularmente acho que o Cruzeiro está doando o Pedrão. Eu sei que o Pedrão é um garoto talentoso que ainda precisa se provar, mas eu acredito muito no potencial desse jogador. É claro que ele pode trazer caixa para o Cruzeiro, mas eu acho que o Pedrão tem um talento realmente muito bom e que deveria ser melhor valorizado pela nossa diretoria. Dá mais tempo para que o Pedrão possa vingar e futuramente o Cruzeiro possa fazer uma grande venda com o jogador. Agora, basta ao torcedor cruzeirense torcer para que o Pedrão possa vingar no Chipre, possa se adaptar por lá e trazer um retorno financeiro para a Raposa. E olha só, família, outro jogador que está deixando a Toca da Raposa é Guimeira, jogador que estava emprestado para a Aparecidense, que disputa o Campeonato Brasileiro Série D. E agora apareceu o Feirense, time de Portugal, que acaba de fechar a contratação do atleta por empréstimo com opção de compra estipulado no contrato em 2 milhões de euros. Cerca ali de 50% dos direitos econômicos do jogador estão estipulados neste contrato. O Guimeira teve uma proposta do Botafogo, porém o Cruzeiro rejeitou por não ver ali sentido em ter uma proposta tão baixa do Botafogo que ainda não foi revelada. Mas a informação é de que o Cruzeiro gostou da proposta. O atleta ainda tem vínculo com a Raposa até dezembro de 2028, ou seja, ele tem um contrato longo com a Raposa, e caso ele vingue no futebol europeu, o Cruzeiro ainda vai manter 50% dos seus direitos econômicos para uma eventual futura venda. Neste caso, eu acho que o Cruzeiro fez uma boa negociação, porque mantém uma porcentagem alta do jogador caso ele realmente vingue no futebol europeu. Olha só, família, o zagueiro Brian Medina, de 23 anos de idade, que chegou a ser cogitado na Toca da Raposa, acaba de acertar sua transferência para o Tondela de Portugal. O zagueiro foi negociado por 2 milhões de euros. A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Vene Casagrande. Lembrando a vocês que o próprio Brian Medina deu ali um sinal positivo para o Cruzeiro, deu o ok para que o Cruzeiro avançasse nas negociações, porém o Cruzeiro não quis avançar, quis esperar mais tempo, quis analisar outras possibilidades de mercado e acabou desistindo de apresentar uma proposta pelo Brian Medina.
E enquanto isso, apareceu Tondela de Portugal e concretizou a transferência do atleta por 2 milhões de euros. Ou seja, Brian Medina é carta fora do baralho. Outra informação que vamos divulgar para vocês, essa dada pelo GE, é de que o Fluminense não pretende liberar o Fábio antes da sua aposentadoria. Foi perguntado também para o staff do jogador se ele tinha interesse de voltar ao Cruzeiro para se aposentar. A gente lembra que o Pedro Lourenço já tentou a contratação do próprio Fábio no ano passado. Só que a informação atualizada do GE é de que o Fábio não deve voltar para o Cruzeiro nem para uma aposentadoria, que ele vai se aposentar com a camisa do Fluminense. No Cruzeiro, ídolo demais, o jogador que mais vestiu nossa camisa, bicampeão brasileiro, bicampeão de Copa do Brasil, vários campeonatos mineiros e sem contar o vice da Copa Libertadores. Agora, no Fluminense, ele já tem a Copa Libertadores no seu currículo e com certeza é considerado um dos maiores ídolos da história do Fluminense. E por isso ele deve se aposentar por lá. Uma pena, gostaríamos de ter pelo menos um jogo de despedida do goleiro Fábio. E olha só, família, eu tenho mais uma informação aqui para vocês, essa divulgada pela galera do O Tempo e também pelo jornalista Paparazzo Rubro-Negro, que cobre informações do Flamengo, de que um dos motivos para que o Flamengo não avançasse na negociação com o Cruzeiro, além da tremedeira, pipocaram após pressão interna, é de que o Red Bull Bragantino estaria disposto a pagar mais do que a Raposa. Vocês entendem agora o porquê do Cruzeiro tentar o máximo possível não deixar as informações vazarem, as negociações caírem na imprensa? Olha só, o Bragantino estava de boa e aí descobriu que estavam pagando 3 milhões e meio de euros no Matheus Gonçalves. Aí o Bragantino fala, pô, peraí, esse valor eu também posso acertar. E aí o Flamengo fala, pô, como é que eu vendo o cara para o Cruzeiro, que é concorrente direto do Campeonato Brasileiro, e não vendo para o Bragantino, que não vai disputar o Campeonato Brasileiro com o Flamengo e ainda quer pagar mais do que o Cruzeiro. Então, por isso, pressão interna, interesse do Bragantino, a negociação foi por água abaixo. Eu vou colocar agora na tela para vocês as falas do Paparazzo Rubro-Negro. O motivo do Flamengo não ter aceitado vender o Matheus Gonçalves para o Cruzeiro pode ser uma proposta do Red Bull Bragantino, tá? O Bragantino já sinalizou, chegou a sinalizar que pode pagar mais pelo Matheus Gonçalves. Segundo o jornal o diário O Tempo, apesar do Flamengo garantir que não chegou nada do Red Bull Bragantino ainda, a negociação com o Cruzeiro estava encaminhada e aí o Flamengo desistiu da venda do Matheus Gonçalves por 3 milhões e meio de euros, 50% dos direitos. Segundo O Tempo, o motivo da desistência pode ser uma proposta de 5 milhões de euros, no caso do Red Bull Bragantino, um valor de 5 milhões de euros, mais 5 com opção de compra, uma série de coisas, chegando a 10 milhões de euros. Tá? A diretoria do Massa Bruta se mostrou disposta a pagar uma quantia maior que o Cruzeiro, com a possibilidade de lucrar mais. O Flamengo recuou na negociação. Essa informação não é confirmada, assim como também tem aí especulação de que o Cruzeiro pode oferecer 5 milhões de euros pelo Matheus Gonçalves e por 50%. O Flamengo já teria um aumento aí grande, para 5 milhões de euros por 50%. Ainda assim, eu acho que o Flamengo não deveria vender. O Flamengo só deveria vender se pagasse em 10. Pagou 10, beleza, levou. Agora 5 milhões por 50%, eu não acho que vale a pena. Você vai estar reforçando um rival direto na briga pelo título. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!